Olá, olá, boa tarde. Estamos online. Estamos aguardando as nossas convidadas para falarmos aí desse tema que gerou bastante curiosidade. A gente recebeu bastante perguntas aí, que é o trabalho da mulher offshore, né? Como é que a gente tem encarado isso, como é que a gente tem levado isso, que já, obviamente, já é uma realidade há muito tempo, mas que ainda apresenta seus desafios, ainda apresenta suas barreiras, né? Deixa eu garantir que ninguém vai me perturbar aqui. Encerrar, concluído, é isso aí. Ótimo. Márcia chegando. Deixa eu ver aqui. Solicitações. Assim que nós tivermos as duas aí a bordo, né? A gente começa. Janete, boa tarde, Janete, tudo bem? Boa tarde, André, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado por você ter tirado um tempo para falar com a gente. Eu acho que a gente vai responder perguntas muito interessantes aí, conforme o pessoal enviou para a gente. Eu vou ler aqui. Então, curiosamente, muita pergunta de mulheres, mas também pergunta de homens. Aí, assim que a nossa segunda convidada chegar aí, a gente começa. Deixa eu ir dando um alô para a galera aqui que está entrando. Aí o pessoal pode mandar perguntas aqui também. Pode mandar aqui e pode mandar no WhatsApp, porque eu estou com o WhatsApp aberto aqui. Vamos ver, só aguardando a segunda convidada. Ou então a gente pode fazer um aquecimento aqui. Há quanto tempo você trabalha embarcado, Nath? Então, esse ano, André, tô completando aí 7 anos embarcada. Parece que foi ontem, né, que eu comecei, mas já tem 7 anos aí. Passou bem rápido pra mim. Ó, chegou mais uma solicitação. É, 7 anos, quando a gente olha para trás. Deixa eu aceitar. Vamos ver se está entrando assim que aparecer. Ah, muito legal, cara. Fala, Oi, Ingrid. gente, Boa boa tarde. tarde para todos. Boa tarde. Muito bom. Muito bom ter vocês aqui. Ingrid, eu acabei de perguntar para a Janete há quanto tempo ela trabalha embarcada. Ela falou que trabalha há 7 anos. Você está há quanto tempo nessa? Eu tô para fazer meu segundo CBSP, tô há 4 anos e meio, mais ou menos. Daqui a pouco eu tô Tem gente fazendo que meu conta, segundo. tem gente que conta em primaveras, né? Vocês contam em CBSP. É, a gente conta em CBSP, André. CBSP, para quem não sabe, é o curso básico de sobrevivência em plataforma, que é uma exigência legal para você ir a bordo, você embarcar, você tem que ter esse curso. E a validade dele é de 4 anos, atualmente é de 4 anos. Então, o que a Ingrid falou, segundo o BSP, dá 8 anos aí, né? Pelo menos. É verdade. Então é isso. Aí eu acho que a gente já pode começar. Vocês já estão aqui, já tem um pessoal legal online. Então, olha só, temos um telespectador da Dinamarca. Olha só, Jens está aí. Muito Olha bom que ter ele aqui com a gente. legal. Olha, Jens! Jens, aí, Jens, fica à vontade para mandar perguntas também. Eu não sei se eu consigo abrir as perguntas no computador enquanto a gente está aqui. Acho que não. Mas tudo bem, eu vou me virando no celular mesmo e deixo o computador aqui só para o. Não, acho que eu consigo sim, cara. Ah, legal. Vou deixar aberto aqui também. Que aí qualquer comentário que entre eu não vejo, eu olho por aqui. Então vamos lá, gente. Como vocês sabem, né, eu fiz essa divulgação da live, achei uma parada importante a gente falar sobre isso. A ideia já era antiga, mas eu nunca tinha encontrado a oportunidade, tanto para vocês quanto para mim, e achei que foi um momento legal da gente fazer agora. Então vou começar com algumas perguntas, né? Apresentei Janete, Ingrid, se conhecem, trabalham na mesma empresa, fazem o mesmo trabalho e enfrentam os dilemas, as dificuldades de que todo mundo, homens e mulheres, enfrentam, mas eu entendo que
por serem mulheres e por terem a, a questão da presença na família, né? Que nós homens, parece que a gente já está mais acostumado com isso de ficar fora de casa para trabalhar, que é uma herança cultural, né? Mas só que mais e mais as mulheres estão ocupando esses lugares também, ocupando os lugares de chefe de família, de ser uma peça fundamental para levar renda para dentro de casa. Eu acho que é um novo modelo de representação para vocês. Porque se antes você saía de casa para trabalhar na cidade vizinha, pelo menos, voltava para casa, que também é um desafio, agora não, eu falo agora, mas isso já acontece há muito tempo, só está se tornando mais forte. Vocês ficam 15, 21 dias, 28 dias fora de casa, né? E a família está lá ainda. Então, eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou começar pelas mais fáceis de responder, né? São perguntas que têm talvez até um pouco menos de relevância, mas que são dúvidas, e aí a gente vai aprofundando nos temas, falou? Então a primeira que eu vejo aqui, que é a mais levezinha, é se pode usar maquiagem a bordo. E como é que você... Aí eu vou trabalhar um pouco mais a pergunta, é como é que vocês trabalham a questão da vaidade a bordo. Então, a questão de maquiagem. Eu acho que a gente se maqueia quando a gente tem um lugar para ir, uma festa para ir, um lugar onde você vai comemorar alguma coisa. Acho que a bordo, ninguém te proíbe, ninguém vai achar ruim se você se maquiar, mas acho que não é o ambiente, né? Eu gostaria de ficar bonita, me arrumar para ir numa festa. Agora, a bordo é meu ambiente de trabalho, né? Maquiagem, uma coisa leve, talvez, não uma maquiagem para noite, por exemplo. Você saber se portar e se vestir e usar a maquiagem para aquela ocasião, né? Não vou colocar uma sombra super escura para ir trabalhar, independente do local, né, do ambiente. Eu acho que, assim, particularmente, né? Eu acho que não é funcional, né? Da mesma forma que não é funcional você se maquiar para ir à praia, acho que para ir para academia. Não é funcional também a bordo, principalmente para quem trabalha, as mulheres que trabalham na área, né, operacional. Mas eu já vi, curiosamente, casos de mulheres que eram mais da área administrativa, né, que usaram maquiagem, né, usam, né, maquiagem a bordo. Eu acho que isso é muito particular de cada uma, né, cada um se sentir à vontade de fazer. Eu acho que tem muito mais a ver com o comportamento e não com a maquiagem, né. Obviamente tem que ter um bom senso, como a Ingrid falou. Mas, assim, eu já vi os comentários e, assim, divide bastante opiniões, sabe? As pessoas, algumas acham que é normal, que cada um faz o que quer, né? Como se estivesse indo trabalhar na base, por exemplo. Algumas mulheres, né, em terra se maqueiam para ir, para trabalhar na base. E não vem diferença, né? Se é administrativo em base ou se é administrativo embarcado. Não vem essa diferença, então se maqueiam, acho que é muito particular. Mas para quem trabalha realmente na área, como eu falei, eu não acho funcional, né? Não acho que não funciona muito. E a questão da vaidade que você falou, André, a pessoa tem que se sentir bem, por exemplo, pentear o cabelo, escovar o dente, é uma coisa de higiene também, né? Então, isso é para homens e mulheres. A gente vê muito homem vaidoso também a bordo. Mas a questão de se sentir bem. Se você se sente bem usando maquiagem, por que não utilizar? Mas saber ter o bom senso também, né? É isso aí. O que a Janete falou, comparou com administrativo de base e administrativo de bordo, né? Qual é a diferença? Eu acho que é uma boa colocação. A segunda aqui, que também acho que está no mesmo nível, é mais tranquila, se dá para manter dieta a bordo. Aí, Olha, tá, deixa eu trabalhar um pouco mais a pergunta. Então, perguntaram da dieta, mas não é só dieta, né? É a questão de bem-estar, porque para quem não trabalha embarcado, a gente tem algumas coisas que antes não tinham, agora tem, e nem todo mundo sabe disso. Então, além da dieta, você tem academia a bordo, você tem como fazer a caminhada no LDEC, por exemplo. Então, se quiser incluir isso daí, né, não só a dieta, mas cuidar do bem-estar físico e mental, né? Como é que fica isso? Acho que a gente tem recursos para isso, não faltam, né? Como você disse, a gente tem
o Elidec, a gente tem academia, né? Muito bem, bastante equipamento e tudo certinho. Em relação à alimentação também, tem bastante variedade, então é uma questão de escolha. Eu acho, para mim, pelo menos, o mais difícil é você resistir às tentações, né? As comidas de bordo que os chefes fazem, os padeiros fazem, os lanches. Esse é o mais difícil. Agora, a questão de ter opção e ter recurso, isso aí a gente tem bastante. Creio que na maioria dos lugares hoje em dia seja assim. É muito fácil e muito difícil, né? Porque você tem as duas opções. Então, é uma questão de escolha e de hábito e força de vontade, né? Quero fazer dieta, a bordo é excelente, porque você não tem que cozinhar a sua comida, você tem lá várias opções e você consegue ali administrar. Então, é ter força de vontade para seguir a dieta direitinho. Não precisa cozinhar e também não precisa pagar pela comida, né? Exatamente. É só questão de escolha mesmo. Basicamente isso, né, Ingrid? Muito, muito difícil e muito fácil, né? É uma faca de dois gumes. Muito bom. Para a próxima aqui, perguntaram se quarentena é bom. Quarentena, para quem não está acompanhando, a gente fica aí, pelo menos, acho que no projeto que, na maioria dos casos, o pessoal tem ficado 7 dias no hotel. Normalmente pedem para ficar em quarentena domiciliar 7 dias, depois quarentena no hotel de 7 dias também, que você não pode pedir comida, você não pode ter contato com pessoas, como você teria na rua, né? Você tem um contato limitado ali, não pode, tem que respeitar o distanciamento. E tem restrições em relação ao horário para sair do camarote, né? Você não pode, do camarote não, do quarto. Você não pode sair do quarto a qualquer hora, tem um horário limitado ali. E a área pelo menos aqui onde eu estou, a área de uso comum também é limitada. É um espacinho só para você dar uma caminhada e não ficar maluco dentro do quarto o tempo todo. Mas, a priori, você não pode ir para lugar nenhum. Você não tem contato com ninguém. Você tem televisão, você tem internet e é isso. E é isso. Então, diga lá, quarentena é bom? Olha, Olha, André, pode falar. pode. Então vamos lá. A gente está vivendo uma situação, a gente está tendo a quarentena porque a gente está tendo uma situação de pandemia, né? Então é um risco a gente levar o vírus para bordo, infectar outras pessoas, que todas elas têm família, e algumas pessoas têm problema de saúde, problema sério, então a quarentena é para evitar isso. Então, nesse sentido, eu acho super importante fazer a quarentena e respeitar a quarentena, porque a gente está lidando com vidas, né? Tem gente que já teve Covid ou que não teve sintoma nenhum, ou que teve sintoma e passou por isso, e eu não gostaria que ninguém passasse por isso, né? Então, nesse sentido, a quarentena, para mim, tem que ter, mas nessa parte da pessoa ficar isolada, a pessoa se privar do contato da família, isso não é legal. Mas eu entendo que a quarentena é necessária e espero que em breve a gente não tenha mais que passar por quarentena, que a gente volte ao normal, né? Quarentena é bom? Então, André, eu acho que, como a Ingrid falou, é necessário, né? É um mal necessário, que, ao meu ver, surtiu um efeito muito bom, principalmente no início, né? Realmente evitou um número maior de casos a bordo, né, de Covid. E isso é muito importante, deve ser levado a sério, né? Deve ser cumprido com responsabilidade. A gente nem sempre pode fazer tudo que a gente quer, então esse é um momento que a gente está vivendo difícil, que a gente está fazendo realmente muita coisa que a gente gostaria que fosse de forma diferente, né? E acho que a quarentena é uma delas, né? A gente não gostaria de estar fazendo, mas é para o nosso bem, é para o bem dos nossos colegas, é para o bem da nossa própria família. Então eu acho realmente necessário, nesse sentido, como a Ingrid falou, é bom. Agora, obviamente, né, que ficar isolado é complicado. A maioria das pessoas diz assim, vocês já trabalham embarcado, então vocês já estão acostumados. Ainda assim, eu vi muitos colegas achando, né, sentindo bem essa diferença, porque, bem ou mal, assim, na quarentena você está isolado no quarto, né, sozinho. Você comentou que aí vocês ainda têm como, vocês podem sair, né, para dar uma caminhada e tal, mas assim, na quarentena, na verdade, que eu fiz, a gente não podia sair do quarto em momento nenhum. Então era realmente fechado ali 5 dias no quarto,
recebendo comida ali que o pessoal do hotel, né, deixava ali na porta pra gente, a gente pegava e não tinha realmente contato com ninguém. Então, assim, não é para todo mundo, tem que ter um psicológico, assim, bem legal, bem forte. E eu encarei super de boa, não é porque eu já estou acostumada a embarcar, porque embarcada a gente tem outras pessoas, né? Convive com outras pessoas, a gente tem o trabalho que faz passar rápido, a gente tem academia, né? Como falei, sala de televisão, enfim, diversos lazeres que na quarentena no hotel a gente não tem. Mas eu encarei super de boa, eu levei assim pro lado, tentei enxergar de uma forma boa para mim, produtiva, então tentei colocar em dia a matéria da faculdade que estava atrasada, aproveitei para refletir sobre coisas eu comigo mesma, ficar sozinha comigo mesma. Eu gosto de ficar sozinha comigo, não tem problema com isso, então eu encarei de boa. Mas assim, eu sei que não é a realidade de todo mundo. Eu conversei com diversos colegas que não encararam muito bem, foi bem difícil mesmo, então a gente tem que também ser empática, né? Ter empatia, entender que nem todo mundo tá levando de boa, mas tentar enxergar como uma fase, né? Como tudo na vida, são fases e a gente torce para isso aí acabar o mais rápido possível, né? Muita gente, eu escuto isso também, mas eu queria eu ficar numa quarentena, porque tem muita gente que quer tempo, né? Mas em função da família, não consegue, por exemplo, igual você falou, colocar os estudos em dia. Então, muitos dos comentários que eu ouço são assim nesse sentido, com um olhar de inveja, né? Caramba, uma semana no hotel. Mas eu acho que tem muita fantasia aí também. O pessoal acha que a gente pode ir para piscina, ou que pode, sei lá, pode atravessar a rua e ir para praia. Não sei, não é bem É, assim, né? E é complicado mesmo, não é todo mundo que leva de boa esse negócio de você ficar isolado dentro de um quarto, exatamente. realmente. Próxima pergunta. Ah, mulher fica em camarote com homem, porque a bordo nós temos os quartos, né, são o que a gente chama de camarote. Na grande maioria das unidades não são individuais, eles são duplos atualmente, né? As plataformas novas têm sido camarotes duplos. Existe camarote particular, privado, só com uma cama e tal. E antigamente eram com 4, 6 pessoas dentro, com banheiro no meio dividido para mais 6, mas atualmente são 2 pessoas, né? Então, a pergunta aqui é o seguinte, e como tem o lance de trocar, tem gente que trabalha de dia, tem gente que trabalha de noite. Então, quem está trabalhando de dia fica fora do camarote, quem está trabalhando de noite fica no camarote, e aí quando inverte, troca, né? Não sei, me confundi, mas é isso daí. O pessoal divide o Basicamente. camarote no horário do dia. E aí é o seguinte, a pergunta é, mulher divide camarote com homem? Então, Olha, não, né? nunca dividi. Tem os femininos, né? Hoje em dia eu tenho visto mais ainda designados camarotes específicos, né? Femininos. Acho que antigamente tinha muito assim, tem duas mulheres, vão ficar num camarote só as mulheres, ou tem uma mulher só, vai ficar sozinha, mas não era um camarote específico, né? Poderia ser qualquer camarote que estivesse desocupado. Só que hoje em dia eu tenho visto muito designar mesmo camarotes específicos para mulheres. Tipo, esses camarotes aqui são somente femininos e quando não tiver a bordo, mulher a bordo, não são ocupados por homens também. E também tem a questão do banheiro, né? Que esses camarotes que compartilham banheiro também, é, geralmente também não é compartilhado com homem, né? Ou vai ficar compartilhado entre mulheres, ou vai ficar, né, do outro lado vai ficar vazio, não vai compartilhar com ninguém. Tá bem dividido, bem direitinho essa parte aí hoje em dia. Em alguns lugares é designado realmente, aí fica na porta do camarote uma placa escrita camarote feminino. Isso Mas aí. algum tempo atrás não, eu já ouvi falar de um rapaz me contou que ele subiu com uma equipe e nessa equipe dele tinha uma mulher e ele dividiu o camarote com ela. Ela ficava no turno do dia, ele da noite e quando ele estava no camarote ela estava trabalhando. E ao contrário também acontecia. Então, o camarote ficava mais para a pessoa que estava lá naquele turno, entendeu? Mas hoje em dia acredito que não aconteça mais isso. Eu acho que isso é uma coisa que as empresas devem se preocupar, porque com o aumento de mulheres trabalhando offshore, eles vão ter que designar mais camarotes para vocês. E eu acho muito importante esse negócio de ter camarote designado, sabe? Camarote específico para mulheres. Eu já fui em algumas unidades que
os camarotes eram inclusive em um local diferente dos outros camarotes. Era uma área ali do deck que era próximo da sala do OEM, de algumas salas operacionais, para realmente não misturar com os outros decks. Mas eu acho que isso tem muito a ver também com a quantidade de gente a bordo, né? E a capacidade da unidade. Então, o pessoal tenta, da melhor forma, alocar vocês de uma forma segregada, o que eu acho bem legal, né? Antigamente a gente brigava muito, segregação de mulher, homem, mulher. Nesse caso, eu acho que deve acontecer, tem que acontecer, porque tem toda uma questão de segurança, de vigilância, de respeito, né? A gente garantir que vocês estão bem, não está tendo assédio, nem nada disso. Uhum. Right. Next question. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar essa. Tá, agora eu acho que estão todas no mesmo nível, e aí eu vou fazer por ordem de chegada aqui. Não, essa daqui é muito boa, eu gosto dessa daqui. Vamos lá. O trabalho embarcado foi escolha ou oportunidade? Antes de vocês responderem, em algum momento eu vou ter que levantar, porque a enfermeira vai vir medir minha temperatura ali na porta. Eu vou deixar vocês falando sozinhos, mas a minha presença aqui é irrelevante. Então vamos lá. O trabalho embarcado foi escolha ou oportunidade? Inclusive eu vou ali agora porque eu já escutei batendo em volta. Eu acho que ela deve estar pelo corredor. O trabalho embarcado foi escolha ou oportunidade? Vai lá, Ingrid. E aí, Janete? Eu primeira? Pode falar. Então tá, foi escolha, mas eu estava pronta para isso, né? Eu tinha lá a minha formação, a minha experiência, e quando veio a oportunidade, eu escolhi agarrar a oportunidade. Então, para mim, foi uma escolha. Mas para Janete, por exemplo, acredito que seja também. Acho que a gente tem que escolher tudo na vida da gente, né? A gente não tem que deixar ser conduzido pelas situações. Então, sempre escolher as coisas na sua vida e quando você estiver pronto para agarrar a oportunidade também. É verdade. Olha, para mim foi escolha, muita escolha mesmo. Eu era daquelas que via o comercial de plataforma, né, petróleo e gás na televisão, e eu dizia para minha família que quando eu conseguisse vestir um macacão laranja, eu ia estar realizada profissionalmente. E, de fato, eu mudei de cidade, né? Eu sou da região serrana, do Rio. Então, eu vim para a região dos lagos, onde tem mais oportunidade, atrás da oportunidade, né? Então, para mim, eu costumo dizer que foi os dois, né? Foi escolha desde sempre. Então, tanto que eu me mudei, eu me aloquei para cá, né? Para isso. Porém, veio numa época da minha vida em que eu não estava buscando mais, né? Foi quando eu já tinha tido meu filho, eu já tinha tentado muito, não tinha conseguido, então a oportunidade acabou que veio num dos momentos em que eu menos esperava. Então foi uma escolha desde sempre, porém a oportunidade veio, né? E aí eu soube aproveitar e tô até hoje aí, né? Nessa aí. Deixa eu só tirar uma dúvida. Você falou que tinha tentado muito e não tinha conseguido e até que veio. Você estava falando da carreira ou do filho? Da carreira, da carreira. Eu já tinha tentado, subido muitos currículos, feito já um curso técnico, né, no IFE em Macaé, e não tinha conseguido nada além de estágio na área de segurança, né, que eu era formada em segurança. Então, depois que eu tive meu filho, eu fiz outro curso na área técnica, no IFE novamente, e foi aí que veio a oportunidade que eu consegui, de fato. Ok, boa. E aí, falando de filho, cara, tem uma pergunta aqui que é tensa. Eu acho que a Janete vai responder com propriedade, mas a Ingrid também tem dependentes. Vamos lá, como é que administra a maternidade com o trabalho embarcado? Apesar da Ingrid não ter filhos, ela tem bichos. Muitos. São filhos também, né? Eu tenho os dois, aliás. Olha, André, não é fácil, viu? Mas, assim, hoje em dia eu olho para trás e vejo que também não é impossível, né? Não só eu, como muitas mulheres, né, que embarcam, dividem, né, maternidade e vida profissional. E a gente consegue levar, na medida do possível, obviamente, né, de forma bem brilhante, eu tenho visto. Eu já estou 7 anos aí e eu realmente não esperava que fosse dar certo por tanto tempo, né? Mas, assim, também não é uma regra.
né, deixar bem claro isso. Não é porque deu certo para mim, tem dado certo para mim, que vai dar sempre certo para mim e que tem que dar para todas as outras mulheres que tentam dividir nessa questão de maternidade com o embarque, né, com a vida offshore. Não é fácil, não depende só da gente, depende principalmente dos filhos, né, dos próprios filhos em si, da nossa família, a rede de apoio que a gente tem, obviamente, e de Deus também. Eu tenho muita fé, né, acredito muito nisso. Então eu digo que, assim, para mim deu muito certo, porque Deus me deu um filho, assim, abençoado, né? Então não é uma criança que fica doente com frequência, é uma criança que se adapta muito bem a mudanças, assim como eu. É uma criança que tem uma certa maturidade, apesar da idade. Então, assim, na base do diálogo, a gente conversa muito. A minha família, né, meu marido, a minha sogra, a rede de apoio que eu tenho também é muito forte, uma pessoa de confiança, né, para cuidar dele quando meu marido não está aqui. Meu marido também me dá total apoio nisso, é muito importante também. Então, assim, é o conjunto disso tudo que faz dar certo. E também o psicológico da pessoa, né, envolvida, eu, no caso, a mãe, e a criança também, isso conta muito. Eu já vi casos de homens mesmo, né, de pais de família que tiveram que desistir da carreira offshore por questão de adaptação, né, porque os filhos não se adaptaram, ficavam doentes, né, tinham aquelas doenças emocionais que os médicos falam que é emocional, então tiveram que desistir, né, tiveram que mudar realmente a carreira por causa dos filhos. E assim, como eu disse, é um conjunto de fatores, né, você tem que ter um apoio de diversos lados, da empresa também, acredito que você tenha que ter também um apoio muito forte. E o psicológico conta muito, tanto da criança como da mãe, não é fácil. Acho que até hoje em dia algumas pessoas me veem, né, e me veem encarando de boa e levando por tantos anos já isso aí, e acham que é fácil, né, porque a gente mostra o bom, né, a gente mostra que tá feliz, ninguém fica mostrando que tá triste, ou fica mostrando os perrengues que a gente passa, né. Então, assim, mas ninguém sabe também quantas noites eu já dormi chorando, quantas vezes eu já fui de casa chorando de casa até o aeroporto, né? Então, essa parte a gente não mostra muito, a gente mostra o lado bom da história, claro, né? A gente quer impulsionar pessoas, a gente quer incentivar as pessoas, né, a buscarem seus sonhos, não fazê-las desistirem, mas, assim, só deixando bem claro que não é fácil, é muito difícil e depende de um conjunto de fatores. Então, assim, como eu disse, não é porque tá dando certo que vai dar sempre certo e não é porque deu certo pra mim que tem que dar pra todas as pessoas, entendeu? Mas, assim, a gente vai levando e eu torço muito, eu tento ajudar de forma positiva todo mundo que tenta, todas as mulheres que eu vejo, né, tentando fazer dessa forma, né? Eu conheci muitas mulheres embarcadas que tiveram filhos nesse processo e desejavam continuar embarcando, né? Gostavam de embarcar e eu sempre apoiei muito, mas não deixando de contar a realidade, né? Que não é fácil e que não depende só delas, não depende só do filho, depende toda de uma rede de apoio, inclusive das empresas, né? Perfeito. Ingrid, seus bichos, como é que ficam? Olha, meus bichos a gente dá um jeito, né? A gente põe no hotelzinho, mas eu admiro muito Janete, porque tem que ter muita, muita força, né? E ter uma estrutura, né? Como ela falou, apoio da família, apoio da empresa, então tem que ser muito forte para lidar com essa situação, né? Mas eu vou falar como filha, né? Porque minha mãe sabe que eu embarco, né? Apesar de eu ter escondido dela. Não contei para ela que eu ia começar a embarcar, né? Eu falei praticamente quando eu estava subindo na aeronave, porque minha mãe, ela é muito nervosa, né? Ela tem ansiedade, essas coisas assim. E ela, quando eu contei para ela, ela falou: Meu Deus, você vai fazer isso? Como que você fica lá em cima? Como é que você vai entrar na aeronave? Eu falei: Ué, mamãe, da mesma forma que várias pessoas fazem e trabalham dessa forma, e essa vai ser minha vida agora, entendeu? E no começo ela ficou muito nervosa, né, muito apreensiva, e às vezes eu prefiro nem falar para ela que eu tô indo, né, embarcar, né, aí ela me manda mensagem falando: Olha, eu te liguei, o celular ficou na caixa postal, né, porque não tem sinal lá em cima. Aí ela pergunta: Você tá embarcada? Eu falei: Tô, mamãe. Ai, minha filha, fica com Deus. Então, como filha, a gente preocupa muito os nossos pais, sabe? Eles ficam muito preocupados com a gente. Ela ainda tem essa preocupação depois de quase 8 anos? Ainda Mãe é tem. mãe. Mãe é mãe, pai é pai. A gente vai sempre se preocupar mesmo. Acho que não dá para André, fugir. só te Entra. interrompendo,
Um fato curioso que Ingrid falou, que eu também fiz no início, eu também não contava para minhas tias com que exatamente que eu trabalhava, né? Exatamente por causa dessa preocupação e tudo mais que a gente sabe que tem, né? Depois de um tempo que eu fui realmente contar que era embarcada, né? E ainda assim as minhas tias ainda têm uma preocupação muito grande e assim, indiretamente, né? Claro que elas não querem o meu mal, mas devido à preocupação, ainda torcem para eu sair dessa vida, né? Buscar uma outra área ou algo assim do tipo. Mesmo depois de 7 anos. Tem muito disso, né? Algumas pessoas veem a gente assim, o trabalho embarcado. Nossa, cara, parece que foi uma história. Pois A gente é é. meio. Tem tanto tem gente que acha que é o melhor dos mundos. Caraca, trabalho embarcado. Tinha muito isso, né? Houve um tempo que o trabalho embarcado ele era financeiramente muito bom. Ainda é bom, mas acho que já teve uma época dourada aí. E esse estigma permanece até hoje, né, pessoal? Algumas pessoas entendem que o trabalho embarcado é a melhor coisa financeiramente que existe. E outros veem, igual você está falando, o pessoal acha que a gente está indo e se demora e não volta. Se demora e não volta mesmo. Mas não é essa a realidade, né? Não é essa a realidade. Tem É uma um trabalho. preocupação muito forte com segurança. Exatamente, exatamente. O pessoal costuma dizer, é uma bomba relógio. É. Depende. Dá para se ver assim, mas a gente sabe que a gente que trabalha, a gente sabe que existem muitas barreiras antes de acontecer alguma coisa muito ruim. Tem barreiras de engenharia, tem barreiras administrativas, tem barreiras educacionais, tem todo um cuidado, porque afinal de contas ninguém quer realmente que aconteça nada de errado, nem com uma pessoa e nem com todo mundo. Acho que é proporcional, né, Então, André? Assim, proporcional ao tamanho do risco é também a preocupação com segurança, né? Então, é bem proporcional mesmo. Tanto de perigoso que né, que as pessoas veem, é também o tamanho do cuidado que a gente toma, né, que as empresas tomam, as companhias tomam. Então, assim, é meio que proporcional. Se a gente for parar para pensar em risco também, até o trabalho em terra tem risco, né? O fato de você levantar, pegar um carro, um transporte, qualquer que seja, todos têm risco, né? Então, é proporcional também. Eu vejo dessa forma. eu acho que muda a. Eu acho que proporcional é uma excelente palavra, porque, como você falou, o lance do carro, a gente trabalha 15 ou 21 dias aí sem pegar engarrafamento. Em contrapartida, a gente passa 1 hora dentro da aeronave para ir, 1 hora para voltar, mais ou menos. E o que acontece com mais frequência, né? Os carros batem com mais frequência que os helicópteros caem. Em contrapartida, o resultado de uma colisão de carro, no somatório geral, não é tão grave quanto o resultado de uma queda de aeronave. Sim, Então, Pois a é. gente ganha por um lado, perde por outro, sabe? Acho que tudo isso vai validando essa escolha que a gente fez, né? exatamente. Next question é o seguinte. Vamos ver aqui qual emenda com o que a gente falou. Essa daqui eu deveria ter feito antes. Vou fazer o seguinte. Qual é o melhor e o pior da quarentena? E qual é o melhor e o pior do embarque? O melhor da quarentena é você ter um tempo para você colocar suas atividades em dia, você planejar, né? Porque planejamento é essencial para que as coisas deem certo. O melhor do embarque. O embarque é para a gente trabalhar. Então, a gente está indo lá cumprir nossa missão, fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. E o melhor do embarque é você fazer o seu trabalho bem feito e desembarcar com a sensação de dever cumprido, né? E aproveitar a folga, curtir bastante a folga. Com certeza. Eu acho que a quarentena é o que a Ingrid falou mesmo, é o tempo que a gente tem para colocar as coisas em dia, né? Se planejar até mesmo para o embarque, né? Que seja. E do embarque, eu acho que, assim, o melhor de trabalhar embarcado, no meu caso, é que eu posso me dedicar 100% àquilo. Então, eu tô ali, eu tô pensando no trabalho, eu tô vivendo aquilo ali, sem... Obviamente que a gente não deixa de pensar na família e amigos e tudo mais, mas a gente está mais concentrado por estar ali, né? Porque a gente não vai para casa todos os dias. Então, a gente se dedica bastante e consegue realizar um trabalho aí, na maioria das vezes, de forma segura e de forma excelente, né? Do esperado, com qualidade. Porém, eu acho que o objetivo maior é, como ela falou, folga, os salários também, né, que são melhores do que a gente poderia conseguir em terra na maioria das vezes.
E é isso, eu pelo menos foco no que é bom, né? Na folga, no salário, no tempo de qualidade com os amigos e tudo mais. Isso aí, muito bom. Ah, essa daqui, se a primeira da. Ah, não, essa daqui é para vocês duas, é verdade, olha. Como fazer quando o marido também trabalha embarcado? Porque os seus maridos trabalham embarcados, né? Eu acho que os nossos maridos são E até gêmeos, André, porque eles fazem a mesma coisa, têm Exatamente. praticamente a mesma idade, É verdade. eles não, Só não eles é não na estão mesma na mesma empresa, empresa, né? né? só não É, é Na da mesma mesma empresa? empresa. Não, não. 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 Pois é, cara. Então, para o pessoal entender, a quinzena delas, o período delas a bordo e quarentenadas não é o mesmo que o dos maridos. Então, quer dizer, quando um está a bordo, o outro está em casa. E aí, quando uma delas desce, o pessoal está indo para a quarentena deles. Então, eu estava conversando com a Ingrid outro dia, a Ingrid estava desesperada, que ela falou, pô, só vou ver meu marido 3 dias. Você imagina, cara, você levar um casamento vendo seu marido 3 dias a cada, seu marido ou sua esposa, a cada três dias a cada mês. Ou, dependendo do Depende da período, escala. pode ser 3 dias a cada 28 dias por aí. E você já passou por isso também, Gerard? Então, na verdade, para mim sempre foi muito, como é que eu vou dizer? Na maior parte do tempo, né? No geral, se for avaliar de uma forma geral, foi muito bom, porque a empresa, né, que eu trabalho, ela sempre me ajudou nesse sentido e a nossa escala é flexível, né? Então, permite que a empresa, de fato, possa ajudar a ajustar a minha escala com a do meu marido, né? Sempre que possível, obviamente. A dele é fixa, né? Geralmente fixa o ano todo. Então, assim, a dele permanece sempre fixa, né? E a minha, como muda, como altera, como é flexível, a empresa sempre tenta ajustar de acordo com a dele. Só que assim, no mundo perfeito isso daria certo sempre. O mundo não é assim, obviamente. Então já teve vezes da gente ficar 2 meses sem se ver. Já teve vezes de acontecer igual a Ingrid, né? Da gente ficar só 3 dias juntos e aí depois um embarcar. Nossa. E já teve situações também da gente trocar de turma no mesmo dia, né? Só que como ele troca de turma por porto e eu por aeroporto, então as logísticas são completamente diferentes, a gente não se encontra. Então, assim, apesar da troca ser no mesmo dia, assim, ele subindo e eu descendo, né? Ao contrário. Mas, assim, de uma forma geral, como eu disse, nesses 7 anos, se bateu, assim, 2 meses opostos indireto, né? Foram, assim, 1 ou 2 vezes no máximo. Então, você pensa, né? Em 7 anos, isso aí é muito pouco. E, no geral mesmo, como eu disse, a escala tem batido bem parecida, assim, o máximo possível. Agora, na pandemia, que ficou difícil, né? Porque a dele mudou, a escala mudou de 14 para 14 para 28, por 28. E agora que a minha passou para 28, a dele voltou para 14, então a gente ainda está ajustando essa questão aí. Mas isso aí também é uma coisa diferente, né? Que é uma coisa que a gente não espera, é uma pandemia e tal, não é uma situação que a gente viva normalmente, né? Então, a gente também tem que ter um pouquinho de paciência, né? Porque é tudo muito novo nesse período que a gente está vivendo agora. Mas é como eu falei, no geral, se você avaliar de uma forma geral, foram mais vezes dando certo do que dando errado, né? Então a gente tem que saber apreciar também. E o que eu falo é viver intensamente quando tá junto, né? Já que a gente tem pode acontecer a qualquer momento, né? Essa escala oposta, né? Então é isso aí. Assim, eu acho que a gente se adapta a muita coisa. No começo foi muito difícil, porque só ele trabalhava embarcado, eu trabalhava em terra. E eu falei pra ele que eu ia começar a embarcar, né? Na verdade, ele descobriu que eu ia começar a embarcar porque no celular dele o meu e-mail também tá logado. Aí chegou lá a oportunidade lá de embarque lá e no meu e-mail, só que ele acabou vendo também, né? Só que aí a gente já sabia que eu ia começar a embarcar, já havia essa conversa. E ele me ligou falando, ué, você vai embarcar mesmo? Eu falei, vou. Aí foi mais ou menos assim, poxa, mas como que a gente vai fazer? Eu falei, olha, a gente vai fazer, a gente vai dar um jeito. Eu acho que quando a gente quer, a gente se adapta, a gente corre atrás, a gente dá um jeito. E assim, acontece realmente de ficar oposta a escala, mas em algum momento vai dar certo, gente. Então, se tem alguma menina que quer começar a embarcar e o marido embarca, não fique com medo, entendeu? Se vocês conversarem direitinho, vai dar tudo certo, pra tudo na vida tem jeito.
E corre atrás sim, porque você vai se sentir ainda mais realizada, né? Tanto na sua vida profissional quanto na vida pessoal. É isso aí. Eu acho que o foco tem que ser no objetivo, né? Tem que focar É. bem no objetivo. Quando eu comecei a embarcar também, a gente falava muito assim, né? É porque ele já embarcava, eu comecei depois, né? Então a gente falava assim, porque se bater escala oposta não vai dar. Só que quando acontece de fato, na teoria a gente fala que não vai dar, né? Mas quando acontece de fato, você vê que se não vai dar, são palavras jogadas ao vento, porque você vai fazer o quê? Pedir demissão? Um dos dois? Né? Vai jogar o emprego que você tanto queria fora. Tanto falo isso para os É. dois lados, né? Tanto a mulher quanto o homem. Vai jogar o emprego que você tanto queria fora por causa de a primeira vez, né? Logo na primeira vez que bateu o posto. Então, assim, esse não vai dar é muito relativo, porque quando acontece mesmo, como eu disse, o casal tem que ter o psicológico forte, né? Tem que ter maturidade de entender que responsabilidades são responsabilidades, que nem sempre dá pra gente fazer o que a gente quer, como eu disse, né, no início. E focar no objetivo, né? Qual que é o objetivo? Lembrar, por que vocês estão embarcando, né? É porque eu quero juntar um dinheiro, é porque eu realmente almejei esse trabalho, é a minha realização profissional, é porque eu quero dar uma vida melhor para minha família. Então, foca no objetivo que ajuda a passar pelo processo, entendeu? E saber que tudo é fase. Como a Ingrid falou, uma hora vai dar certo, são fases, entendeu? Então, é saber focar mesmo no que importa, no objetivo. E não desistir, né, obviamente. O Rodrigo fez um comentário aqui, ele mencionou filmes, ele comentou aqui, Feitiço de Áquila, não sei se vocês conhecem. É a história de um cara que ele andava com um falcão, só que esse falcão, na verdade, era uma mulher. E chegava de noite, ele se transformava num lobo e ela se transformava numa mulher. E eles nunca se viam, eles nunca se viam como homem e mulher. É super interessante, recomendo, é um filme clássico. O título original é Lady Hawk. Próxima pergunta. Vocês recomendariam o trabalho embarcado para os seus filhos? Olha, eu recomendaria sim, seria até ironia, né, da minha parte se eu disser que não, já que eu prego que eu gosto do meu trabalho, eu realmente sempre quis muito isso e não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia, né, eu gosto do que eu faço. Obviamente a gente quer crescer, né, o ser humano é assim, né, busca crescer sempre, depois que ele conquista uma coisa, né, ele vai buscando outras e vai conquistando, e esse é o ciclo da vida. Acho que tem que ser assim, a partir do momento em que a gente acha que já conquistou tudo que deveria, acho que a vida perde sentido, né? Então, assim, eu conquistei o que eu queria, que era embarcar, obviamente, e hoje em dia eu me vejo querendo crescer, mas dentro dessa mesma área. Então, não teria como eu dizer que eu não indico para o meu filho ou para qualquer outra pessoa, né? Se eu gosto tanto. Então, só que, obviamente que ele vai fazer o que ele quer, né, no futuro dele profissional aí, mas eu, obviamente, falo muito bem do meu trabalho, sempre falei muito bem desde o início, sempre tive muito orgulho do que eu faço e de mostrar para ele, mostrar foto, vídeo. Sempre que a gente passa ali na ponte Rio-Niterói, que eu vejo as embarcações, ou até unidades marítimas que estão por ali, né? Próximo à costa, eu mostro para ele com orgulho, então não seria diferente, né? Obviamente, se eu dissesse que não aconselharia, né? Não indicaria para o meu filho, seria uma ironia da minha parte. Olha, Ingrid. eu não sei se eu vou ter filhos, né? Mas se um dia eu tiver um filho, eu vou suportar as decisões dele, né? Se eu recomendaria, recomendar, eu não sei se eu recomendaria, porque eu vou deixar ele escolher, na verdade, porque eu acho que sonhar os sonhos para o filho, eu acho que é uma coisa que a gente pode, sabe, se decepcionar ou se surpreender É lá um na erro. frente. É um erro. É um erro, então deixa a criança nascer, deixa a criança ter, né? Eu não sei como vai ser, né? Mas se ele quiser embarcar, com certeza eu vou apoiá-lo, sim. Se ele também não quiser, se ele quiser fazer qualquer outra coisa, vou apoiar. Então é uma pergunta meio difícil de eu responder agora. Entendi. Uma vez, me questionando sobre isso também, me perguntaram se eu gostaria que meu filho trabalhasse embarcado. A melhor resposta que eu posso pensar é a seguinte: a gente sempre vai apoiar nossos filhos, né? Nas decisões profissionais deles. Por mais que a gente tenha
preferências, né? Eu gostaria muito que meu filho fizesse isso e tal. Como você falou, a gente não pode viver os sonhos dos filhos. E eu também deixo aberto porque eles quiserem fazer. Só que uma coisa que eu sempre disse também é o seguinte: eu vou sempre poder te ajudar mais se você escolher uma carreira que eu também já tenha experiência. Então, se ele decidir, pô, quero trabalhar embarcado, eu vou ter mais condições de ajudar porque é o cenário que eu conheço, né? Usando esse tema como exemplo. Então, por mais que ele de repente tenha outra preferência e tal, a minha opinião sempre vai ser essa: olha, você faça o que você quiser, mas se você vier por esse caminho, eu acho que eu tenho mais condições de te ajudar. Não que eu não vá me esmerar também para ajudá-lo em outra seara, né? Mas eu acho que quando a gente tem mais vivência, né, a gente consegue aconselhar melhor. E a última pergunta, que eu acho que é a mais importante, a mais impactante, a mais relevante, é a seguinte: como é que é o respeito no meio offshore? Não, não só no meio offshore, mas na indústria. Como é que vocês percebem o respeito pela pessoa da mulher, seja o respeito como profissional, o respeito como mulher, né? Como é que vocês têm vivido isso? Como é que vocês têm percebido nas conversas com outras mulheres? Fala pra gente, é isso aí. Começa, Janete. Por respeito, eu quero falar também sobre reconhecimento de autoridade, né? Por exemplo, dar voz a você que é uma profissional, e eu vou te respeitar porque você é uma profissional, sabe? Tudo isso. Então, André, ao longo desses 7 anos, né, que estou embarcando, eu vi uma evolução muito grande nas pessoas, né, em relação a isso. A questão de preconceito, né, porque é mulher, eu esperava que viesse um homem. Talvez aquelas coisas, se fosse um homem, talvez estaria fazendo de forma diferente, ou fazendo sozinho. No início, acho que tinha mais esse tipo de coisa, né, esse pensamento. No início, eu enfrentei algumas questões assim bem pontuais, então eu me considero muito privilegiada, assim, por todo o respeito que eu sinto das pessoas comigo, seja homem, seja mulher, enfim. Mas no início eu era mais nova também, né? Então, assim, eu vivi algumas situações pontuais não só em relação a ser mulher, mas também em relação à idade, né? Algumas coisas do tipo: a gente faz isso há 20 anos e vem você aqui que mal tem 20 anos de idade, querendo ensinar a gente a fazer de forma diferente, ou dizer que a forma que a gente faz não é a melhor. Ou aqueles olhares assim, como eu mesmo disse, né? Poxa, eu tava esperando que viesse um homem. Já que veio mulher, então a gente vai ter que ajudar. Coisas desse tipo. Eu já vivi algumas coisas bem pontuais, né? Então, assim, por isso que eu digo que a gente evoluiu muito, né, de 7 anos pra cá, porque são bem pontuais mesmo. Tanto que não me abalou, não me afetou em nada, nunca me passou pela cabeça desistir do meu trabalho por causa disso. Foram coisas bem pontuais, mas que ficaram marcadas, né? Tanto que hoje em dia eu consigo lembrar delas até hoje, e ter destaque para isso. Mas hoje em dia eu vejo bem menos esse tipo de coisa, sabe? Porém, também acho que isso é mais fácil, porque a gente vê muito mais mulheres também, hoje em dia, no mercado e offshore, né? Na indústria como um todo. Então, assim, o fato de ter mais mulheres, inclusive em cargos de liderança, né? Como capitães, né? Tucuster, imediatas, enfim, em cargos de liderança, tem facilitado para outras mulheres, até mesmo eu que já estou, né, há 7 anos aí, tem facilitado o dia a dia, a vida offshore, porque quando tinha bem menos mulheres, eu já embarquei em unidades que eu era a única mulher, por exemplo. Então, não que houvesse falta de respeito, nunca houve essa falta de respeito, obviamente. Mas a questão dessas frases, né, talvez seja aquele machismo meio que indireto, né? Eu esperava que viesse uma mulher, ou se viesse uma mulher, a gente não precisaria ajudar, ou algo do tipo. Diminuiu bastante por isso, porque tem mais mulheres, né? Então, assim, é bem mais visível a quantidade de mulheres a bordo. Hoje em dia está muito mais fácil isso. Antigamente, né, como eram poucas mulheres, então tinha essa questão ainda, mas eu acho que a gente evoluiu muito, e nesses 7 anos eu não posso dizer assim, nunca que eu fui desrespeitada, né? Acho que essa é uma palavra muito forte. Eu me sinto muito privilegiada, porque a maioria das pessoas que eu trabalhei sempre me respeitaram como mulher e como profissional, né, como pessoa, né, e como profissional. Nunca tive o trabalho questionado ou a competência questionada só pelo fato de ser mulher.
mas indiretamente é isso que eu tô falando. A gente já ouviu, eu já ouvi, né, pelo menos, essas questõezinhas, assim, pontuais. E também, obviamente, já ouvi relato, né, de muitas outras mulheres. Eu não vivi, mas não quer dizer que não exista, né, obviamente. Então, assim, que passaram por situações delicadas mesmo e complicadas em relação a machismo e em relação também a desrespeito em âmbito, assim, pessoal, né, de assédio e tudo mais, por ter mulheres a bordo. Então, assim, nunca vivi esse tipo de coisa, como eu falei, o meu foi muito pontual, muito, assim, tranquilo de se levar e, graças a Deus, todas as vezes eu consegui reverter o quadro, né, porque se de imediato ficou aquela dúvida em relação à qualidade do serviço por ser mulher, eu consegui mudar isso, né? Consegui fazer meu trabalho com qualidade, cumprir a missão, terminar o embarque direitinho, entregar para o cliente aquilo que ele esperava, mesmo sendo mulher ou não, da mesma forma que um homem entregaria. Então, acho que isso aí reverte o quadro, né? Se tinha um preconceito por ser mulher, isso mudou. No final das contas, assim, até muitas vezes recebi elogios, né, das pessoas dizendo, quando você chegou, eu vi que era uma mulher, achei que não fosse me dar muito certo, mas hoje em dia você mudou o meu conceito, realmente deu muito certo, então ainda bem que eu não falei nada, se eu tivesse falado, hoje em dia eu teria que me desculpar, né? Então, assim, foi bom ter vivido isso, ter ouvido, né, das pessoas isso. Então, como teve casos, né, que eu talvez não tenha identificado esse preconceito, mas para você ver como existe, né, a pessoa mesmo disse no final do trabalho, não manifestou no início, mas manifestou no final, mas de forma positiva, né, sinal de que eu consegui reverter o quadro. Então, eu acho que, assim, eu me sinto privilegiada quando eu vejo alguns relatos de algumas mulheres falando, né, que viveram situações difíceis. Eu me sinto realmente privilegiada, eu nunca vivi nada muito que fosse desgastante ou alguma coisa muito forte nesse sentido, não. Culturalmente falando, as mulheres, né, saíram de um quadro que era uma cuidadora, uma pessoa que ficava em casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, para entrar no mercado de trabalho, né, para correr atrás daquilo que o homem sustentava, né. E até hoje, muitos homens vivem essa situação de que eles têm uma mulher e eles querem que a esposa deles estejam em casa cuidando da família. Então, quando chega uma mulher a bordo, ou uma mulher que vai ser, por exemplo, a chefe dele, ele não vê aquilo com muita facilidade, né? Não lida muito bem com aquilo pela herança que a gente tem, né? Esse quadro cultural que a gente tem. Então é difícil mudar isso não é uma mentalidade que se muda do dia para a noite, eu entendo isso. E as mulheres realmente têm que conquistar o espaço delas, elas têm que correr atrás dos sonhos e das oportunidades delas, não é ficar esperando, tem que correr atrás, tanto os homens quanto as mulheres, né? Mas a questão de respeito, a pessoa tem que se impor, tem que se fazer ser respeitado, tanto homem quanto mulher, mas eu acho que mulher é um pouco mais, porque a bordo, por exemplo, eu não vejo porque a gente, sabe, ficar por certas brincadeiras, ou aceitar certas brincadeiras ou comentários, a gente não tem que aceitar isso. Então, se sentir atingida por certas coisas, a gente realmente tem que se impor, né? Acho importante, muito importante isso. Nunca passei por situação desagradável ou que a pessoa falou alguma coisa, sabe, diretamente para mim, mas às vezes eu ouço as pessoas conversando, os homens conversando entre eles e nessa situação eu nem me aproximo, né? É bom até se afastar para não ficar ouvindo besteira, né? Mas eu, assim como Janete, nunca passei por nenhuma situação constrangedora, né? E acho muito importante, cada vez mais, a mulher ganhar tanto o mercado offshore, quanto o mercado, o comércio, todo o resto da vida profissional. Só que a bordo, por exemplo, num navio que tem, não sei, uns 180 pessoas, 7 são mulheres, né? Então a gente vê a desproporcionalidade do mundo offshore ainda. Ainda existe essa diferença muito grande, né? Quando você avalia um POB como um todo, né? É como eu falei, há 7 anos atrás, há 5 anos atrás, eu já embarquei em algumas unidades em que eu era a única mulher mesmo. Então, é o que você falou, em meio a 180, eu era a única. Mas eu vejo como evolução por isso, que onde eu era a única, hoje em dia, você vê, né? São 7,
10, e eu espero que daqui a uns anos isso seja muito maior, né? Com E eu acho que certeza. continue evoluindo assim, dessa forma, né? É, agora me bateu uma dúvida. Eu tive um amigo que ele trabalhava na Demilos e ele falava que ele tinha hora que ele não aguentava mais porque ele olhava e não tinha homem. Ele era um dos poucos homens que trabalhava lá naquela unidade. A cara, mulher para tudo que é lado, só contrata mulher e tal. E eu achei curioso na época, eu falei assim, pô, mas isso não é bom, cara? E aí ele falou, cara, você quer conversar, você quer falar um negócio assim, falar de futebol, quer falar de sei lá o quê, sabe? Ele se sentia deslocado naquele ambiente hiper feminino, né? Você se sente assim também? Às vezes você queria ter mais mulheres ali para ter assunto, ou se sentir até amparado, né? Ou é de boa você ter ali 180 para 7? Olha, no início, como eu falei, nessas ocasiões que eu ficava sozinha, só tinha eu mesmo de mulher, eu já senti falta, sim. Às vezes eu sentia. Até mesmo em terra, né? Quando eu trabalhava em terra, que a empresa era menor, né? O quadro de funcionários era menor e não tinha outras mulheres, eu sentia também falta de ter uma mulher, entendeu? Às vezes é o que você falou, às vezes a gente quer falar, sei lá, assuntos de maquiagem ou alguma coisa que, não que por ser homem, porque tem homens que falam de maquiagem, assim como tem mulheres que falam de futebol e tudo mais. Mas por questão de afinidade mesmo, porque os homens talvez que trabalhavam comigo não sabiam do assunto que eu queria falar, que era maquiagem de fato. Assim como talvez no caso do seu amigo, né? As mulheres que ele trabalhava, às vezes ele nem sabia, né? Não conversavam sobre o tipo de assunto que ele queria falar, talvez esporte, que seja. Mas se você pensa 14 dias só homem embarcado, eu já senti falta, tinha vezes que eu pensava, poxa, podia ter uma mulher aqui para trocar uma ideia, uns assuntos diferentes e tal. Porém, eu falo de muitos assuntos, então eu aprendi isso na verdade, né? Eu fiquei assim ao longo do tempo também. Talvez no início eu nem fosse tão assim. Mas hoje em dia, em qualquer lugar que eu chego, qualquer grupo ali de que sejam homens, mulheres, enfim, que estejam reunidos ali, eu consigo falar sobre diversos assuntos e me adaptar, e me adapto muito fácil. Mas no início eu já senti bastante falta disso, sim. Hoje em dia, nem tanto, que como eu falei, né, tem muito mais mulheres hoje em dia, né? Muito mais mulheres. Ah, é verdade, eu também sentiria falta, né? Nunca passei por a situação de ser a única mulher a bordo, mas é bom, né? Tem assuntos que a gente só consegue falar entre a gente, né? Não cabe falar com um homem ou até com outra mulher mesmo. Tem assuntos que a gente só se abre com uma amiga, né? Uhum. Então, pra gente, pra mim, pelo menos, eu gosto quando tem uma menina a bordo pra ficar conversando. Hoje em dia também. Se você me perguntar, hoje em dia, eu vou dizer que também eu gosto muito quando tem mulher a bordo. Acho muito legal a troca de experiências também. Conhecer, né? Porque tem pessoas que a gente não conhece ainda, então quando às vezes está dividindo o mesmo camarote, então a gente troca ideia, saber o que a pessoa realmente faz ali no dia a dia, trabalho. Eu conheci mulheres a bordo, eu tenho amigas, na verdade, né, que eu trouxe até hoje de 7, 5, 6 anos de amizade, que eu trouxe de bordo, né, para a terra, a gente continuou a amizade. Então, eu gosto muito quando tem mulheres a bordo para mim. Quanto mais, melhor. Torço muito para que o mercado offshore, assim como vários outros mercados aí da área industrial, tenham mais mulheres realmente, né? A gente tem muita mulher competente aí e às vezes está precisando. A diferença é a questão da oportunidade, né? Às vezes a vaga vem lá descrito, né? Que tem que ser do sexo masculino e tal, mas a gente conhece várias mulheres qualificadas para aquela vaga também que não vão ter oportunidade simplesmente porque já está definido, né? Que tem que ser para o sexo masculino. Assim como acontece ao contrário também, às vezes, né? Uma vaga que está lá sexo feminino e a gente conhece pessoas que têm qualificações para aquela vaga também e dariam excelentes profissionais, né? Então, eu torço para que as mulheres cresçam aí no mercado e tenham cada vez mais presença. Sim, é isso que você falou, e vocês dois comentaram, na verdade, esse lance da competência, que se fosse homem eu não ia ter que ajudar e tal. Eu já me envolvi numa discussão dessas, que estavam falando, mas você não concorda que se for que a mulher é fisicamente, na maioria das vezes a mulher é fisicamente inferior, então ela não vai aguentar um peso que o cara aguentaria. Só que a questão é a seguinte, a gente não tem que ficar carregando, para começar, a gente não tem que ficar carregando peso além do que a gente aguenta. E assim como
a gente gera condições para que, por exemplo, pessoas... 2022, né, pessoal? Passou a hora de mudar isso. O Rodrigo falou exatamente. E assim como a gente adota medidas para que, por exemplo, uma pessoa com necessidades especiais trabalhe com a gente, eu vou botar rampa, eu vou fazer acesso para as pessoas, porque eu quero que aquela pessoa trabalhe comigo. Então, se por algum motivo eu contratei uma mulher que ela não aguenta tanto peso que eu, cara, a empresa tem que prover formas daquela pessoa trabalhar ali. Então eu vou dividir a carga, eu vou estabelecer que esse trabalho não se faz mais sozinho. O que não pode é a gente falar que todo mundo que atravessa uma parede correndo, sabe, aquilo ali vai ser o padrão. Quem não faz isso aqui não serve para trabalhar aqui. Quando na verdade o talento da pessoa não é aquele. Quando o pessoal fala, carregar peso. Cara, o trabalho da pessoa não é carregar peso. Ela tem que exercer uma função lá no final. Então, se tem um peso para ser carregado nesse meio, a gente tem que dar um jeito. Ou a gente vai mudar como é que é feito, vai botar máquina para fazer isso. Eu acho que dizer que essas características que não têm a menor relevância para o produto final, para o serviço final, falar que essas características aí são impeditivos para a mulher trabalhar, eu acho um argumento péssimo, cara. Eu acho que é uma limitação, é como você falar assim, não, só entra aqui quem for da minha altura, sabe? Coisa desse tipo. Até porque hoje em dia a gente tem recursos para isso, né? É como você falou, geralmente quando vai comparar, né, a questão do homem e da mulher, há sempre a justificativa para não contratar, digamos assim, né, uma mulher, porque não aguenta carregar peso como homem. Mas assim, se é esse só o problema, se o problema é só essa questão, porque geralmente a justificativa é essa, né? A gente tem muito recurso para fazer isso hoje em dia, sem ter que fazer esforço físico, né? É como você falou, a gente já não deveria estar carregando mais do que a gente aguenta. Então a gente tem guindastes e vários outros equipamentos, né, que servem para a gente fazer esse tipo de trabalho manual. Então, se a justificativa aqui sempre é a questão do peso, não tem mais justificativa, né? Porque a gente já tem recurso para fazer isso de outra forma, que dá para fazer um homem, tanto quanto uma mulher, ou até mesmo uma mulher mais forte, ou um homem que seja mais fraco fisicamente, né? Então a gente tem que parar para pensar nisso aí também. Não é questão de ser homem ou ser mulher. A questão é como vai fazer aquele trabalho, né? Qual é o recurso que você vai usar para fazer aquilo. Então, a questão está mais essa. Acho que hoje em dia, como o Rodrigo, né, falou, está na hora de mudar isso, né? Em 2021, tecnologias, né? Não tem mais como dar essa justificativa aí para querer diferenciar homem e mulher, né? E também nem é inteligente nessa questão de carregar peso. Por que que o homem vai querer carregar peso ou se gabar que ele carrega mais peso que a mulher, né? Já está ultrapassado já, né, gente? Vamos utilizar as ferramentas, utilizar os recursos para ninguém pegar peso no final. Exatamente. Deixa esse aspecto competitivo para o CrossFit. Isso aí. Exatamente. Gente, é tudo que eu tinha. Eu estou muito, muito feliz da gente ter realizado esse encontro. A participação de vocês acho que agregou demais para homens e mulheres. E eu quero de verdade que a gente divulgue esse vídeo, depois eu vou colocar no YouTube, para que outras mulheres vejam isso daqui, vejam esse relato de vocês, que eu acho que foi muito real, muito, muito verdadeiro, né? E que passou uma realidade que nem todo mundo conhece, e que às vezes tem crenças limitantes aí sobre a carreira offshore que o pessoal está deixando criar e perdendo oportunidade. Alguém falou aqui, o Rodrigo mesmo, eu mesmo não aguento carregar nem um saco de 5 quilos de arroz. Pois é. Rodrigo, põe no carrinho e leva para casa. Pede ajuda também, pode pedir ajuda, não precisa carregar sozinho. É isso aí. Gente, então é isso. Muitíssimo obrigado. Vou deixar vocês se despedirem e na sequência eu vou encerrar. Mas de verdade, muito obrigado. Tá ótimo, André. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha conseguido passar pelo menos 10%, né, do que a gente vive hoje em dia offshore. Espero que as pessoas entendam que essa questão de homem, mulher, né, a bordo, isso já evoluiu muito do que era antigamente. Hoje em dia não é um impeditivo para ninguém deixar, para as mulheres, né, principalmente, deixarem de buscar o seu sonho, né, tem o sonho de embarcar, de ter uma carreira aí. Não é por causa desse motivo que vai deixar de buscar. Tem muito mais mulheres. Hoje em dia a mulher está ganhando muito o mercado, diversos mercados, na verdade, né? Então, assim, hoje em dia está muito mais fácil, muito mais acessível para todo mundo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, dos nossos relatos e que se sintam, assim, incentivados, né,
a entrarem no mundo offshore ou a crescer, né? Quem já está a crescer mais ainda no mundo offshore, porque eu pelo menos gosto muito, é um mundo muito legal e dá para crescer e ser bem realizado profissionalmente também e pessoalmente também, né? Obrigada, André, pelo convite. André, obrigada pelo convite. E a minha mensagem é colocar uma frase aqui que a gente tem ouvido muito, né, ultimamente, que lugar de mulher onde ela quiser. E não é porque é um ambiente mais dominado pelos homens, um ambiente mais masculino, que não existam mulheres e você também não possa ter uma oportunidade nesse meio. Então, se você quer mesmo, corre atrás do que você quer e com certeza uma hora a oportunidade vai aparecer e você vai conseguir. Sim. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu vou encerrar antes que minha bateria acabe. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau.